Vamos para o último tema que eu quero conversar com você também, que é essa questão do Eduardo Bolsonaro, né? O pessoal entrou, então, com uma representação, pedindo ali a cassação do mandato. A gente sabe que não leva a nada, né? Infelizmente. A gente queria que fosse cassado de fato, mas eu não tenho esperanças e expectativas em relação a isso. Mas é de um nojo tão grande, né? Ter que ler nesses tempos uma postagem como essa. E ele repete exatamente o que disse o pai Jair Bolsonaro. Tem um videozinho Sim, rolando nas redes, que você chegou a ver, que é o Matheus Leitão, o filho da Miriam, perguntando é para o muito triste Bolsonaro, né? aquilo. Isso, ele pergunta: olha, você no passado disse que sentiu pena da cobra por conta da minha mãe estar sendo torturada pelo regime militar. O que você tem a dizer? Você repetiria isso? Ele fala: repetiria, tenho pena da cobra. Então ele só está repetindo algo que o pai já disse no passado. É muito triste essa situação que a gente vive. Tempos desgracentos. Pois é, o Eduardo Bolsonaro é um idiota. Para a gente começar a discutir sobre Eduardo Bolsonaro, você tem que prestar atenção nele. É um idiota. E eu falo idiota no sentido patológico mesmo. Você percebe que ele é um idiota. Ele não tem capacidade mental. Ele é um indigente mental completo. Ele é incapaz de articular ideias, frases. Ele foi moldado, certamente, numa educação muito repressora pelo pai e muito abusiva. Imagina você ter sido criado pelo Bolsonaro. Obviamente, você não tem como ser uma boa pessoa. Tanto que ele não tem filhos que são boas pessoas. Todos têm alguma tendência à desumanidade, à crueldade, à estupidez, ao apoio ao fascismo, ao nazismo. Você imagina ser criado pelo Jair Bolsonaro. Não tem como, é como ser criado, sei lá, no DOI-CODE. E o Eduardo Bolsonaro acrescenta o fato de que ele é um idiota, de que você percebe que ele não tem capacidade mental para entender ou para processar outras informações que não aquelas que foram colocadas na cabeça dele e são movimentadas numa espécie de manivela mental que faz com que ele repita, né, com bastante frequência as mesmas ideias, os mesmos clichês, os mesmos lugares comuns, e aquilo que o pai vem falando ao longo do tempo ele vai absorvendo e repetindo de maneira praticamente igual. Então é um idiota. Mas só que esse idiota, ele é fascista e ele tem um mandato de deputado federal e foi o deputado federal mais votado do país. 1.800.000 votos. Para se entender o fenômeno do bolsonarismo e o fenômeno do envenenamento social feito pela mídia para destruir o PT e as consequências nefastas desse envenenamento, é preciso entender a eleição de Eduardo Bolsonaro. De como um idiota um desqualificado total, ignorante, iletrado, né? sem nenhum compromisso social, sem nenhuma representatividade, senão a de si mesma e do projeto de ódio e violência do pai, se tornou o deputado mais votado. Então, o fenômeno do Eduardo Bolsonaro é ponta de lança do fenômeno do bolsonarismo. É preciso. Então, a gente resolveu o fenômeno do bolsonarismo, retroceder ao tempo, ao momento em que ele foi criado, para começar, então, a combatê-lo. Não vai haver, claro, não vão caçá-lo por isso. O filho do presidente não vai ser caçado. Olha, o STJ anulou as investigações contra o Flávio Bolsonaro, com todas as provas do mundo levantadas pela polícia da rachadinha. Está tudo suspenso. Vai ter começado zero a investigação com o Flávio Bolsonaro. Então não vão pegar logo o filho com mais problemas mentais para caçá-lo, porque o esquema do Centrão jamais vai permitir, ainda mais em ano eleitoral. Mas é muito importante a exposição do grau de desumanidade que o Eduardo Bolsonaro representa. Né? Ele é um garoto cheio de problemas, inclusive problemas físicos. Ele tem o apelido de Eduardo Bananinha, porque uma noiva revelou que ele tem um micropênis, isso provoca mais problemas mentais ainda nele e tal. Então ele é um poço de problemas e um poço de ódio e de ressentimento. Quando o Bolsonaro, na votação do impeachment da presidenta Dilma, fez aquele elogio ao coronel Brilhante Ustra, o maior e mais reconhecido torturador da ditadura militar, quando ele fez aquilo, no mesmo dia, o Eduardo Bolsonaro, ele começou a circular com uma camiseta no Congresso Nacional, camiseta preta, com a foto do Brilhante Ustra, escrito Ustra vive. Então, um ser humano que se dedica a fazer apologia pública, né, militante, ambulante,
de um torturador é, obviamente, uma pessoa doente. É, obviamente, um perigo social. Deveria ser retirado da sociedade, colocado numa alcova, né, num cárcere, e trancar e jogar a chave fora, porque não é um ser humano na acepção da palavra. É uma besta fera, é um homem doente, é um homem movido por várias doenças. Então é uma pena, mas eu acho, Thalita, que todas essas pessoas têm um encontro marcado com a justiça. Não é agora, mas vão ter um encontro marcado com a justiça. Eu espero que a justiça seja rápida e pesada contra essa gente. Por isso que eu defendo, você sabe, o direito de vingança da sociedade brasileira em relação a essa experiência neonazista que o Brasil vive com a família Bolsonaro e todos esses bandidos e meliantes que o cercam no governo, né, e no poder central hoje. É isso. Ô, Leandro, deixa eu repercutir rapidinho uma última nota aqui com você, que acabou de entrar, que é o seguinte, o Adriano Pires, que foi indicado pelo governo Bolsonaro para assumir a presidência da Petrobras, ele teria desistido de assumir o comando da empresa, depois que o próprio governo Bolsonaro recebeu informações de que o nome dele não passaria no teste de governança da empresa, por conta, de fato, de conflito de interesses, né? Quem está dando isso é o Estado de São Paulo, o Estadão, que diz ter apurado, inclusive, com membros ali do governo Bolsonaro. Era um lobista, né? A gente deu isso quando da indicação do nome, era um lobista, queria entregar a Petrobras e agora há esse conflito de interesse sendo colocado pelo próprio Tribunal de Contas da União também. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente Bolsonaro não deve ter um outro nome, por isso ainda não confirmou, inclusive, essa desistência de Pires, de assumir ali a direção da empresa. Como você vê esse capítulo? Tem alguma coisa a considerar? Olha só, o Adriano Pires era uma tentativa rápida de destruir e privatizar a Petrobras, destruí-la antes das eleições de outubro. Ou pelo menos durante esse ano, para que, uma vez perdidas as eleições, o próximo governo não tivesse a Petrobras na mão. Porque o Bolsonaro sabe e tem noção, apesar de toda a estupidez dele, tem noção exata de que no momento que entrar o novo governo, ele vai retomar a Petrobras, e não é só retomar a Petrobras como estatal e fazê-la de novo ter o papel social importante que ela teve nos governos do PT. Eles vão ter as provas todas da bandalha lá dentro da Petrobras. Eles precisam destruir a empresa, entregá-la para mãos privadas, para que não fiquem rastros e provas do que foi feito lá dentro. Eles distribuíram 100 bilhões de reais em dividendos no ano passado para acionistas. É óbvio que esse dinheiro foi utilizado para bandalheira, para roubalheira, que muita gente roubou esse dinheiro. Não foi só acionista que ganhou isso, ou muitos acionistas receberam isso para fazer as suas rachadinhas com o esquema miliciano da família Bolsonaro. É óbvio. É por isso que eles estão desesperados em entregar a Petrobras e escolheram um inimigo da Petrobras. Esse Adriano Pires é um inimigo da Petrobras. Você imagina você escolher um inimigo para cuidar, um inimigo da educação para cuidar da educação, o que eles fazem, né? Agora você contratar, é como contratar uma babá, você escolhe uma mulher que odeia crianças para tomar conta do seu filho. Obviamente você está querendo provocar uma tragédia. E eles queriam provocar essa tragédia, que era a privatização da Petrobras, a destruição da Petrobras, antes que um novo governo assuma. Então ele vai ter que correr muito com isso. Quando ele colocou lá o general Silva Luna, ele esperava que o general fizesse isso, só que o general Silva Luna, como todos os generais do Brasil, é totalmente incompetente, porque eles foram treinados, os generais, para a guerra. E para uma guerra que nunca vai acontecer. Então eles passam 40, às vezes 50 anos dentro da caserna, cuidando da burocracia, almoçando, jantando, tomando cafezinho, dando uma ordem aqui e acolá, fazendo um treinamento não sei aonde. E não tem capacidade para fazer mais nada. Então ele chegou lá e não só ele chegou lá, se viu diante de uma dinheirama enlouquecida, passou a captar bônus para si mesmo, chegando a ganhar 280 mil reais por mês. Aí ele falou assim, eu não vou destruir essa boquinha, eu vou segurar essa boquinha até eu aguentar, até onde? Até porque eu não sei como fazer. Ele não tinha ideia de como fazer. E aí pronto, aí ficou tarde, aí ele botou um cara, um especialista, um sujeito do mercado, só que esse sujeito do mercado, ele falou assim, para destruir a Petrobras,
Ele teria que ficar na Petrobras nos próximos meses e abrir mão da empresa dele, que é tocada pelo filho. Ele mesmo deve ter falado, não. Eu não vou me arriscar a participar dessa operação e sair queimado, e ainda por cima perder um ano de lucro da minha empresa, que trabalha para, né, que tem ligações com o entorno da produção de gás e petróleo no país. Então, assim, eu não sei qual vai ser a opção agora do Bolsonaro, mas ele vai ter que buscar rapidamente alguém para fazer esse serviço sujo.